Aquele dia de 1962 marcou meu destino para sempre. Quando eu abri a porta de casa e ouvi aqueles sons vindo do meu quarto, eu soube que nada mais ia ser como antes. O que eu não imaginava é que aquela dor ia se transformar no maior ato de coragem da minha vida. Boa tarde, meus queridos. Meu nome é Lúcia, tenho 85 anos hoje, e vou contar uma história que eu guardei por muito tempo dentro do meu coração. Mas antes de começar, queria pedir para você dar uma curtidinha nesse vídeo, se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde você está assistindo. É sempre uma alegria saber que minhas palavras estão chegando em tantos lugares diferentes. Vamos voltar para 1962. Eu tinha só 22 anos, cabelos pretos que desciam até a cintura e acreditava que o amor era para sempre. A gente morava em Ribeirão do Vale, uma cidadezinha tão pequena que nem aparece em alguns mapas. Um lugar onde todo mundo conhecia a vida de todo mundo, onde as famílias se reuniam na praça depois da missa de domingo e onde o respeito ao padre era quase uma lei. Eu me casei com o Marcelo num domingo de abril. Lembro como se fosse hoje meu vestido branco costurado pela minha mãe, as flores de jasmim no cabelo e a certeza nos olhos que eu ia encontrar a felicidade ao lado daquele homem. Marcelo era filho do dono da farmácia, estudado, respeitado, um bom partido, como se dizia. E eu? Eu era só a filha da costureira, uma moça simples que sonhava em ter sua própria família. Nossa casa era pequena, mas para mim era um palácio. 2 janelas de madeira pintadas de azul, um quintal com pé de laranja e jabuticaba. Nos primeiros meses, eu acordava cedo todo dia para preparar o café do Marcelo antes dele ir trabalhar na farmácia do pai. De noite, esperava com o jantar pronto, a casa arrumada. Era o que se esperava de uma boa esposa naquela época. O padre Vitor chegou na nossa cidade 1 ano antes do meu casamento. Vinha da capital cheio de ideia nova, sermão que encantava todo mundo. Era jovem para um padre, devia ter uns 35 anos, e logo virou o queridinho das senhoras da igreja. Organizava quermesse, visita aos doentes e sempre estava presente nos eventos importantes da comunidade. Foi ele quem celebrou meu casamento. Com o tempo, eu percebi que o Marcelo e o padre Vitor desenvolveram uma amizade muito próxima. Marcelo começou a frequentar reunião na igreja várias vezes por semana. Assunto da paróquia, ele dizia. Tamo organizando reforma na capela, explicava outras vezes. Eu achava bonito ver meu marido tão dedicado às coisas de Deus. Minha mãe começou a adoecer naquela época. Tinha problema no coração e eu passava umas tardes cuidando dela. Numa quarta-feira de junho, combinei com minha amiga Tati, que morava em Cruzeiro, a cidade vizinha, que ia visitar ela no final de semana. Fazia tempo que a gente não se via e eu precisava de um pouco de alegria para espantar a preocupação com a minha mãe. Naquela manhã, saí de casa com uma mala pequena. Marcelo já tinha ido para a farmácia, como sempre. Peguei o ônibus das 8, mas quando a gente já estava na estrada, percebi que tinha esquecido o presente que comprei para o filho recém-nascido da Tati. Era um sapatinho de crochê, que eu mesma fiz, embrulhado numa caixinha de papelão enfeitada. Fiquei tão chateada que decidi voltar no próximo ônibus. O motorista me deixou no ponto de retorno e esperei quase 1 hora até conseguir pegar a condução de volta. Já passava das 10 da manhã quando avistei nossa rua, e foi aí que eu vi uma coisa estranha. O Fusca preto do padre Vitor estacionado na frente da nossa casa. Um carro que a paróquia tinha comprado no ano anterior. Achei curioso, já que àquela hora o padre costumava estar na igreja. Pensei que talvez tivesse acontecido alguma coisa com a minha mãe e ele tinha vindo dar a notícia para o Marcelo. Com o coração apertado, apressei o passo. Quando cheguei mais perto, percebi que não tinha movimento na rua. A farmácia ficava do outro lado da cidade. Marcelo não devia estar em casa àquela hora. Será que o padre estava esperando por ele? Abri o portão sem fazer barulho. Não queria assustar ninguém se eles estivessem conversando alguma coisa importante. A porta da sala estava entreaberta. Entrei e chamei baixinho. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. A casa parecia vazia, mas eu ouvi um som abafado vindo do nosso quarto. Como se alguém tivesse sussurrando. Me aproximei devagar, com o coração batendo forte. A porta do quarto estava fechada, mas não completamente. Tinha uma frestinha. E foi através dela que eu vi uma coisa que ia mudar minha vida para sempre. Marcelo e o padre Vitor estavam juntos na nossa cama. Não estavam rezando nem conversando sobre a paróquia. Estavam, bem, vocês podem imaginar.
No começo, não conseguia acreditar no que meus olhos viam. Parecia um pesadelo, uma coisa impossível de acontecer. O padre, um homem de Deus, e meu marido, o homem que jurou me amar e respeitar na frente do altar. Sei que hoje em dia a sociedade vê essas coisas de um jeito diferente. Não é sobre isso que eu tô falando. É sobre a traição, a mentira, o desrespeito. É sobre descobrir que toda a sua vida foi construída em cima de uma farsa. Não gritei, não entrei no quarto, não fiz escândalo. Uma força estranha me fez recuar em silêncio. Saí de casa do mesmo jeito que entrei, sem fazer barulho. Caminhei pela rua como uma sonâmbula, sem saber para onde ir. Acabei chegando na praça da igreja e sentei num banco. Lembro de olhar para a cruz no alto da igreja e pensar: até tu, Senhor, permitiu uma humilhação tão grande? Fiquei ali por horas. As pessoas passavam e me cumprimentavam, mas eu mal conseguia responder. Quando finalmente voltei para casa, já era quase noite. A casa estava vazia, arrumada, como se nada tivesse acontecido. Na mesa da cozinha, um bilhete do Marcelo. Fui ajudar o padre com a organização da quermesse. Volto tarde. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Chorei até não ter mais lágrima. Rezei, pedi a Deus que aquilo fosse só um pesadelo. Mas quando o Marcelo chegou, depois das 10, com cheiro de perfume caro, que eu sabia que não era meu, tive certeza de que era tudo real. Não confrontei o Marcelo naquela noite, nem nos dias que se seguiram. Alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava pensar, planejar o que fazer. Naquela época, uma mulher separada era vista como fracassada, motivo de fofoca. E se eu contasse o que vi? Quem ia acreditar em mim? A simples filha da costureira, contra a palavra do respeitado padre Vítor e do filho do farmacêutico. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Marcelo continuava sua rotina como se nada tivesse acontecido. Ia trabalhar, voltava para casa, jantava o que eu preparava, mas os compromissos na igreja se tornaram mais frequentes. Às vezes, ficava dias fora, dizendo que estava em retiro espiritual com o padre. O pior eram os domingos, quando a gente tinha que ir na missa. Ver o padre Vítor no altar, falando sobre moral e bons costumes, enquanto olhava para mim com uma expressão quase de pena, era mais do que eu podia aguentar. E as senhoras da igreja? Algumas me olhavam de um jeito estranho. Hoje eu tenho certeza que elas já sabiam, ou pelo menos desconfiavam. Marcelo começou a me tratar com frieza. Reclamava da comida, criticava meu jeito de arrumar a casa. Uma noite, disse que eu era sem graça demais para ele. Aquilo doeu mais que um tapa. Eu, que sempre me esforcei para ser uma boa esposa, estava sendo tratada como um fardo. Minha mãe piorou naquele período. Acho que, de alguma forma, ela percebeu que alguma coisa estava errada. Mãe tem esse dom. Numa tarde, enquanto eu arrumava os remédios dela, ela segurou minha mão e disse: Filha, mulher nasceu para sofrer, mas também para ser forte. Na hora não entendi, mas hoje eu sei que ela estava me preparando. 3 meses depois daquela descoberta horrível, minha mãe faleceu. No velório, Marcelo ficou do meu lado, como um marido dedicado que todo mundo pensava que ele era. O padre Vítor celebrou a missa, falou palavras bonitas sobre minha mãe. A hipocrisia me sufocava. Foi depois do enterro que eu percebi que estava completamente sozinha no mundo. Meu pai tinha morrido anos antes, não tinha irmãos. O homem que devia ser meu companheiro vivia uma mentira comigo. Por um momento pensei que não tinha saída. Naquela noite, depois do funeral, Marcelo disse que precisava ir num encontro de oração com o padre. Nem se preocupou em disfarçar mais. Fiquei sozinha naquela casa que já não parecia mais minha. Ligado no canto da sala, estava o rádio velho que foi do meu pai. Comecei a girar o botão sem muito interesse, só para ter algum barulho que espantasse o silêncio que me oprimia. Foi então que eu peguei uma estação distante, da capital. Uma mulher falava sobre uma coisa chamada movimento feminista. Falava sobre mulheres que estavam lutando pelos seus direitos, que estavam abrindo seus próprios negócios, que estavam dizendo não para relacionamentos que diminuíam elas. Alguma coisa despertou dentro de mim naquele momento, uma pequena chama que começou a crescer. Lembrei que minha mãe tinha me deixado uma pequena herança, as máquinas de costura dela, alguns móveis antigos e uma quantia em dinheiro que ela guardava escondido no forro de um colchão velho. Para emergências, ela sempre dizia: e se aquela não era uma emergência, eu não sei o que seria. Naquela noite, deitada na cama que agora só me trazia lembranças dolorosas, tomei a decisão que ia mudar minha vida.
Não ia ser mais a vítima da história. Não ia aceitar viver à sombra daquela mentira. Ia encontrar um jeito de me vingar daqueles 2 homens que destruíram meus sonhos e depois ia reconstruir minha vida. O primeiro passo do meu plano começou a se formar enquanto eu olhava a página de anúncios do jornal local. Entre os classificados, um pequeno anúncio chamou minha atenção. Câmera fotográfica Yashica, quase nova, preço a combinar. A ideia nasceu ali, naquele momento. No dia seguinte, peguei parte do dinheiro que minha mãe tinha deixado e fui até o endereço do anúncio. O dono da câmera era um senhor que trabalhava no cartório da cidade. Me explicou como funcionava, me mostrou como colocar o filme, como focar a imagem. Saí de lá com a câmera escondida na bolsa, com medo que alguém me visse e contasse para o Marcelo. Eu nunca tinha tirado uma foto na vida. Passei dias praticando escondida, usando um dos filmes que vieram com a câmera. Fotografei as plantas do quintal, o varal com roupas, qualquer coisa para aprender a usar aquele aparelho direito. Quando me senti confiante o suficiente, comecei a segunda parte do meu plano. Onde a gente parou mesmo? Ah, sim, a câmera fotográfica. Aquela Yashica virou minha companheira silenciosa nos dias que se seguiram. Eu guardava ela escondida no fundo do baú, onde minha mãe costumava guardar os tecidos mais caros. Marcelo jamais mexia naquelas coisas. Nenhum homem daquela época se interessava por linha e agulha. Julho de 1962 foi um mês de chuva fina e constante em Ribeirão do Vale. O tipo de chuva que deixa tudo cinzento, que gruda na alma. Parecia que até o céu chorava comigo, mas eu já não chorava mais. Tinha secado minhas lágrimas e começado a observar, a estudar os padrões. Percebi que às quartas-feiras, Marcelo sempre inventava uma desculpa para sair depois do jantar. Reunião dos homens da paróquia, ele dizia. Às sextas-feiras, o padre Vitor supostamente fazia visita aos doentes acamados, no outro extremo da cidade. E, curiosamente, o carro dele nunca estava estacionado na frente da casa de nenhum doente. No final de semana, depois do velório da minha mãe, Marcelo anunciou que ia fazer uma viagem de 3 dias para buscar remédio especial na capital. A farmácia precisa ampliar o estoque, justificou. Normalmente, eu acreditaria sem questionar. Mas naquela manhã, enquanto ele arrumava a mala, vi quando guardou escondido um vidrinho de perfume caro. Desde quando o homem leva perfume para uma viagem de negócio? No mesmo dia, na missa de domingo, o padre Vitor informou que ia estar ausente no começo da semana seguinte. Vou visitar um seminário na capital para trazer novas ideias para nossa paróquia, anunciou do altar, com aquela voz que antes me parecia tão sincera. A coincidência era óbvia demais. Esperei o Marcelo sair com a maleta dele. Dei um tempo. E então coloquei meu plano em prática. Peguei um vestido simples, um lenço para cobrir meus cabelos, a câmera escondida numa bolsa de feira e fui para a rodoviária. Nunca tinha viajado sozinha antes. As mulheres da minha geração raramente faziam isso. No balcão, o funcionário me olhou desconfiado quando pedi um bilhete para a capital. A senhora vai sozinha? Perguntou como se eu tivesse cometendo um crime. Vou visitar minha irmã que teve bebê, menti, me surpreendendo com a naturalidade. A viagem durou 4 horas em estrada de terra que sacudia o ônibus como se a gente fosse feijão dentro de uma cuia. Cheguei na capital no começo da tarde, sem saber exatamente para onde ir. Tinha só um palpite, nascido de uma conversa que escutei por acaso entre o Marcelo e o farmacêutico auxiliar. O padre conseguiu reserva naquela pousada perto do Parque das Flores. Marcelo tinha comentado, pensando que eu estava ocupada demais lavando a louça para prestar atenção. Perguntei a um taxista se ele conhecia o tal parque. Por sorte, era um lugar famoso. 20 minutos depois, eu estava na frente de uma pequena pousada com fachada amarela e janela verde. O nome Recanto das Orquídeas brilhava numa placa de madeira entalhada. Sentei num banco do outro lado da rua, de onde eu podia observar a entrada da pousada sem ser notada. A câmera estava preparada, escondida entre as compras que eu fiz para disfarçar. Esperei 1 hora, 2, 3. O céu começou a escurecer. Pensei que talvez minha intuição tivesse errada. Talvez eles realmente tivessem ido para lugares diferentes. Talvez. Foi quando o Fusca preto da paróquia estacionou na frente da pousada. O padre Vitor desceu, olhou para os lados como quem tem medo de ser visto e entrou rápido. 15 minutos depois, um táxi parou no mesmo lugar. Marcelo desceu, pagou o motorista e, com a mesma expressão furtiva, entrou na pousada. Minhas mãos tremiam tanto que tive medo de não conseguir operar a câmera.
Respirei fundo, lembrei das instruções do vendedor. Tirei umas fotos da entrada, do carro do padre, mas não eram provas suficientes. Precisava de alguma coisa mais forte. A noite caiu completamente e, com ela, as luzes dos quartos começaram a acender. A pousada tinha só 2 andares, com 6 janelas cada. No segundo andar, terceira janela da esquerda para a direita, vi quando as cortinas se abriram um pouquinho. Lá estavam eles, os 2, perto demais para ser só uma conversa sobre assunto da paróquia. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Posicionei a câmera, ajustei o foco o melhor que pude no escuro e esperei. Alguns minutos depois, a cortina se abriu de novo. Dessa vez, pude ver claramente os 2 abraçados, numa intimidade que não deixava dúvida sobre a natureza do relacionamento deles. Clique. A primeira prova concreta estava registrada no filme. Esperei mais um pouco e consegui mais 2 fotos quando eles apareceram de novo na janela. Eram quase 9 da noite quando decidi que tinha o suficiente. Não tinha mais ônibus para Ribeirão do Vale àquela hora. Tive que gastar parte do meu dinheiro num quarto simples numa pensão perto da rodoviária. Deitada naquela cama estranha, sozinha pela primeira vez numa cidade grande, senti uma mistura de medo e excitação. Tinha conseguido as provas, mas o que eu ia fazer com elas? Expor publicamente? Confrontar o Marcelo? A ideia inicial era humilhar eles, fazer eles sentirem a mesma dor que eu senti. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que tinha um caminho mais inteligente. Na manhã seguinte, antes de pegar o ônibus de volta, passei na frente de uma banca de jornal. Uma revista chamou minha atenção. Na capa, uma mulher elegante atrás de uma escrivaninha. As novas empresárias do Brasil, dizia a manchete. Comprei a revista e li com vontade durante toda a viagem de volta. Cheguei em casa antes do Marcelo. Escondi a câmera e o filme não revelado no mesmo baú. Retomei minha rotina como se nada tivesse acontecido. Quando o Marcelo voltou, 2 dias depois estava sorridente, falando sobre os ótimos fornecedores que tinha encontrado. Servi o jantar. Sorri. Representei o papel da esposa dedicada. Por dentro, alguma coisa tinha mudado para sempre. O próximo passo era revelar o filme. Mas como fazer isso sem levantar suspeita? Em Ribeirão do Vale, só tinha um estúdio fotográfico do seu Jaime, que era amigo da família do Marcelo. Se ele visse aquelas fotos em horas, a cidade toda ia saber. Foi quando eu lembrei da dona Zuzo, uma senhora viúva que morava nos arredores da cidade. Ela costumava vender bolo e doce para complementar a pequena pensão dela. Minha mãe sempre comprava as cocadas dela e dizia que ninguém fazia doce melhor em toda a região. Numa manhã de sábado, enquanto o Marcelo trabalhava na farmácia, fui visitar a dona Zuzu com a desculpa de encomendar doce para um suposto aniversário. Durante a conversa, descobri que o filho dela morava na cidade vizinha, Cruzeiro, e trabalhava justamente num estúdio fotográfico. Se a senhora quiser, posso levar seu filme quando for visitar ele amanhã, se ofereceu a dona Zuzu, depois que eu expliquei que tinha tirado umas fotos da casa da minha mãe para recordação. 2 semanas depois, recebi um envelope pardo das mãos da dona Zuzu. Dentro estavam as fotografias e os negativos. Agradeci, dei um dinheiro extra para ela, pela gentileza, e corri para casa, ansiosa para ver o resultado. As imagens eram mais claras do que eu esperava. Não tinha como negar o que estava acontecendo naquele quarto de pousada. Guardei as fotos no mesmo baú, junto com o dinheiro que restava da herança da minha mãe. Agora, eu tinha as provas, mas o que eu ia fazer com elas? A resposta veio de um lugar inesperado. Numa tarde, enquanto arrumava a cozinha, ouvi no rádio uma notícia sobre um bispo que tinha transferido um padre de paróquia depois de denúncia de comportamento inadequado. Não entraram em detalhes sobre que comportamento era esse, mas aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. Lembrei que alguns meses antes, o padre Vítor tinha mencionado durante um sermão o nome do bispo responsável pela nossa diocese, Dom Anselmo, um homem severo e tradicional, que raramente visitava cidades pequenas como a nossa. Foi então que comecei a traçar a segunda parte do meu plano. Não ia usar as fotos para criar um escândalo público. Isso só ia trazer vergonha para mim também. Em vez disso, ia usar aquelas imagens como uma ameaça velada, uma carta na manga. Mas para isso, precisava de uma habilidade que eu não tinha: datilografia. Naquela época, carta datilografada tinha um aspecto mais oficial, mais anônimo. E eu precisava de anonimato. Descobri que em Cruzeiro tinha um curso de datilografia no período da noite. Era perfeito.
Podia dizer para o Marcelo que estava visitando a dona Zuzu para aprender a fazer doce, enquanto, na verdade, estaria me preparando para executar meu plano. Durante 2 meses, 3 vezes por semana, peguei o ônibus para Cruzeiro. O curso era dado por uma senhora de óculos grossos chamada Matilde, que ficou surpresa ao ver uma mulher casada querendo aprender a datilografar. A maioria das alunas são moças solteiras que querem trabalhar em escritório, comentou ela. Quero ajudar meu marido com a papelada da farmácia, respondi. Outra mentira que saiu fácil da minha boca. Nas primeiras aulas, meus dedos pareciam desajeitados sobre as teclas da máquina Royal preta. Mas logo peguei o jeito. Tinha alguma coisa libertadora em ouvir o som das teclas batendo contra o papel, criando palavra, frase, ideia. No final de setembro, já me sentia confiante o suficiente para escrever a carta. Dona Matilde nos permitia usar as máquinas fora do horário de aula para praticar. Numa tarde, fiquei depois que todo mundo saiu e redigi cuidadosamente uma carta endereçada a Dom Anselmo. Não mencionei nome, não fiz acusação direta. Só insinuei que tinha conhecimento e prova fotográfica de um comportamento impróprio e escandaloso envolvendo um padre da diocese. Sugeri que, se o bispo quisesse evitar um escândalo público que ia manchar a reputação da igreja, devia transferir imediatamente o padre Vítor para uma missão distante. As fotografias em meu poder serão enviadas à imprensa da capital caso providências não sejam tomadas em 1 mês, concluí sem assinar. Coloquei a carta num envelope, comprei um selo e depositei na caixa postal da estação de trem de Cruzeiro, onde ninguém me conhecia. Agora era esperar. As semanas seguintes foram de ansiedade. Cada vez que o carteiro passava na frente da nossa casa, meu coração disparava. E se Dom Anselmo ignorasse a carta? E se decidisse investigar quem enviou? Marcelo continuava sua rotina, sem saber o que eu tinha feito. Os encontros com o padre pareciam mais frequentes, mais descuidados, como se eles acreditassem que eu nunca ia descobrir, que nunca ia ter coragem de fazer nada a respeito. No 3º domingo de outubro, uma coisa incomum aconteceu. Depois da missa, o padre Vítor fez um anúncio que deixou toda a congregação surpresa. Meus queridos fiéis, recebi ordens de Dom Anselmo para assumir uma nova missão. Fui designado para uma paróquia no extremo norte do país, onde há grande necessidade de evangelização. Partirei na próxima semana. Um burburinho percorreu a igreja. Ninguém esperava aquela notícia. Olhei discretamente para o Marcelo, sentado do meu lado. O rosto dele tinha ficado pálido, as mãos apertavam o inário com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Quando a gente voltou para casa, Marcelo estava em silêncio, um silêncio carregado de desespero. Se trancou no quarto e só saiu na manhã seguinte, com olheira profunda e uma expressão de derrota que eu jamais vou esquecer. Nos dias que antecederam a partida do padre, Marcelo parecia um fantasma. Mal comia, passava horas fora de casa. Uma noite voltou cheirando a cachaça, uma coisa que nunca tinha feito antes. No dia da partida do padre Vítor, a cidade toda foi na estação de trem para se despedir. Eu fui também, claro, representando meu papel de esposa devota e paroquiana dedicada. O padre abraçou cada um dos presentes. Quando chegou minha vez, ele me olhou nos olhos por um instante mais longo que o necessário. Tinha alguma coisa no olhar dele, confusão, talvez um lampejo de suspeita? Sorri docemente e desejei boa viagem para ele. A primeira parte do meu plano tinha funcionado perfeitamente. O padre estava indo embora para tão longe que ele e o Marcelo nunca mais iam se ver. Mas isso era só o começo. A verdadeira vingança contra meu marido ainda estava por vir. Novembro de 1962 chegou com um vento frio que parecia varrer as folhas secas e também as últimas ilusões que eu ainda pudesse ter sobre meu casamento. O padre Vítor tinha partido há quase 1 mês. E o Marcelo, bem. O Marcelo tinha se transformado numa sombra do homem que eu conheci. Naquela manhã de domingo, observei meu marido enquanto ele se arrumava para a missa. O rosto dele estava abatido, com uma barba por fazer que ele jamais permitiria antes. Os olhos dele, antes vivos e brilhantes, agora pareciam 2 poças turvas. A partida do padre tinha devastado ele mais do que qualquer palavra minha poderia. Na igreja, agora com um padre substituto, um senhor idoso e severo enviado temporariamente pela diocese, Marcelo sentava cabisbaixo, distraído. Já não participava das atividades da paróquia, não oferecia ajuda nas quermesses. As senhoras da cidade comentavam em sussurro: "O que aconteceu com o Marcelo? Parece doente." Em casa,
Nosso relacionamento era como uma peça mal ensaiada. Eu servia as refeições, lavava as roupas dele, mantinha a casa em ordem, mas já não tinha nem mesmo a pretensão de carinho ou companheirismo. A gente dormia na mesma cama, separados por um abismo invisível que crescia a cada noite. Uma tarde, enquanto eu estendia a roupa no varal, ouvi a vizinha conversando com a filha do outro lado da cerca. Você soube? A farmácia do seu Antônio quase fechou as portas semana passada. Dizem que o Marcelo tem cometido erro nos remédios. Confundiu o remédio para a pressão do seu Sebastião com o outro. Por sorte, a esposa do seu Sebastião desconfiou antes dele tomar. Aquilo me alarmou. Marcelo sempre foi extremamente cuidadoso e competente no trabalho dele. O estado emocional dele estava afetando até a farmácia, o orgulho da família dele. Naquela noite, tentei uma aproximação. Preparei angu com quiabo e costelinha, o prato favorito dele. Coloquei a mesa com capricho, até usei a toalha de renda que só saía do armário em ocasião especial. Soube que teve um problema na farmácia, comentei, enquanto ele mexia na comida sem interesse. Marcelo levantou os olhos, surpreso por eu mencionar o assunto. Não foi nada, murmurou, voltando a atenção para o prato. Marcelo, sei que você está sofrendo, disse eu, me surpreendendo com a ousadia. Talvez devesse tirar uns dias de folga. Ele largou o garfo com violência, fazendo ele tilintar contra o prato de louça. O que você sabe sobre o meu sofrimento? Sua voz saiu estrangulada. Você com sua vidinha simples, seus afazeres domésticos, você não entende nada. Lúcia, nada. Levantou da mesa e saiu, batendo a porta. Ouvi o motor do carro da farmácia arrancar e o som dos pneus na estrada de terra. Não voltou para casa naquela noite. Foi naquele momento, recolhendo os pratos intocados, que eu percebi uma verdade cristalina. Aquele casamento estava acabado. Não tinha mais nada para salvar. E eu, que pensava estar presa numa armadilha sem saída, tinha na verdade uma oportunidade única de reconstruir minha vida. Na manhã seguinte, peguei o resto do dinheiro que minha mãe tinha deixado e fui até a casa da dona Zuzu. Encontrei ela no quintal, pendurando grandes folhas de massa de pastel num varal improvisado. Dona Zuzu? Comecei, depois dos cumprimentos. A senhora me disse uma vez que seu marido deixou um comércio pequeno quando faleceu. Ela parou o que fazia, enxugando as mãos no avental. Sim, um armazém pequeno na rua da estação. Tá fechado há anos. Por quê? Gostaria de alugar. Respondi, com uma confiança que não sabia que possuía. Quero abrir um negócio. Dona Zuzu me olhou com curiosidade. Era incomum, em 1962, uma mulher casada querer abrir um negócio próprio. Que tipo de negócio, minha filha? Uma confeitaria, respondi, e ao dizer as palavras em voz alta, senti que era exatamente o que eu queria fazer. A senhora me ensinou tantas receitas maravilhosas. Acho que posso ganhar a vida com isso. A expressão da dona Zuzu passou da surpresa para a compreensão. Talvez ela soubesse mais sobre minha situação do que eu imaginava. Naquelas cidades pequenas, os segredos tinham perna curta. O lugar precisa de uma boa limpeza e umas reformas. Ela disse pensativa. Mas o aluguel seria barato. Tenho as chaves aqui mesmo. Naquela mesma tarde, entrei pela primeira vez no pequeno armazém empoeirado que ia mudar o rumo da minha vida. Era um espaço modesto, uma sala na frente que servia como área de venda, um cômodo nos fundos que podia ser transformado em cozinha e um banheiro minúsculo. As prateleiras de madeira, embora antigas, estavam em bom estado. No teto, mancha de infiltração formava mapa de continente inexistente. Enquanto a dona Zuzu explicava os detalhes do aluguel, eu já imaginava o lugar transformado. Parede em tom pastel, cortina alegre, o aroma de bolo saindo do forno. Um espaço só meu, onde eu poderia recomeçar. Fechamos o acordo ali mesmo. Usei metade do dinheiro da herança como adiantamento de 6 meses de aluguel. O restante seria para as reformas e os primeiros equipamentos. Saí de lá com as chaves no bolso e uma sensação leve de liberdade que não experimentava há muito tempo. No caminho de volta para casa, parei na igreja, vazia àquela hora. Sentei num banco na última fileira e agradeci à minha mãe, onde quer que ela estivesse, por ter me preparado para esse momento sem que nenhuma de nós soubesse. Quando cheguei em casa, Marcelo ainda não tinha voltado. Encontrei um bilhete sobre a mesa. Fui para a capital resolver negócio da farmácia. Volto em alguns dias. Aquela ausência era providencial. Me dava tempo para organizar meus próximos passos sem levantar suspeita.
Nos dias que se seguiram, dividi meu tempo entre os afazeres domésticos e a limpeza do futuro estabelecimento. Contratei seu Juvenal, um marceneiro aposentado, para fazer os reparos necessários. Compramos tinta, lixamos o chão de madeira, consertamos as goteiras. Dona Zuzu me apresentou a uma sobrinha que trabalhava numa loja de utilidade doméstica na cidade vizinha, onde consegui desconto em panela, forma e outro equipamento essencial. Cada centavo era contado 3 vezes antes de ser gasto. Sabia que precisava fazer aquele dinheiro durar até que o negócio começasse a dar retorno. Enquanto isso, de noite, depois que eu terminava a limpeza da loja, experimentava a receita na cozinha da Dona Zuzu, além dos doces tradicionais que aprendi com minha mãe, quindim, pudim, bolo de fubá. Comecei a criar minhas próprias variações. Um toque de canela aqui, uma pitada de cravo ali, uma fatia de abacaxi no fundo da forma antes de despejar a massa do bolo. Cada experimento era aprovado pelas vizinhas da Dona Zuzu, que logo viraram minhas primeiras divulgadoras. Você precisa provar o pudim da Lúcia, derrete na boca, diziam elas para as amigas. Antes mesmo de abrir as portas, já tinha encomenda para batizado e aniversário. Quando o Marcelo voltou da capital, uma semana depois, me encontrou na cozinha preparando um bolo de laranja com calda de açúcar queimado. Parou na porta, surpreso com o cheiro doce que preenchia a casa. Tô fazendo experiência, expliquei, sem entrar em detalhe. Dona Zuzu tá me ensinando a fazer doce. Ele deu de ombros, indiferente. Naquele momento, percebi que poderia ter contado toda a verdade, que estava abrindo um negócio, que planejava sair de casa e ele provavelmente nem se importaria. Estava tão imerso no próprio sofrimento que mal notava minha existência. Durante todo o mês de dezembro, mantive minha rotina dupla. Dona de casa de manhã, empreendedora de tarde. A reforma avançava bem e marquei a inauguração para o 2º sábado de janeiro, aproveitando que seria a véspera do aniversário da cidade, quando muita gente ia circular pela rua da estação. Uma semana antes da inauguração, recebi uma visita inesperada na loja. Estava limpando as prateleiras recém-pintadas quando ouvi a sineta improvisada que seu Juvenal tinha instalado na porta. Era a Juliana, a filha do gerente do banco. Uma moça bonita, de uns 20 e poucos anos, que tinha estudado na capital e voltado recentemente para Ribeirão do Vale. Dona Lúcia? Ela começou, hesitante. Soube que a senhora vai abrir uma confeitaria. Confirmei, sem entender onde aquela conversa ia nos levar. Gostaria de trabalhar aqui, disse ela de supetão. Aprendi a fazer doce fino na capital. Sei preparar petit four, Carolina, macaron. Fiquei surpresa. Por que a filha de um gerente de banco ia querer trabalhar numa pequena confeitaria? Meu pai quer que eu me case com o filho do prefeito, explicou ela, como se lesse meus pensamentos. Mas não o amo. Quero ter minha independência antes de pensar em casamento. Entende? Naquele instante, me vi refletida naquela jovem. Se eu tivesse tido a coragem dela aos 20 anos, talvez minha história fosse diferente. Contratei ela na hora, mesmo sem saber se ia ter movimento suficiente para justificar uma funcionária. A véspera da inauguração foi uma correria. Juliana e eu passamos o dia todo preparando os doces que iam ser expostos. Quindim reluzente como joia amarela, pudim de leite condensado cuja calda escorria como mel escuro, bolo de diversos sabores cortado em fatia generosa, cocada ainda morna, e pé de moleque crocante, e os tais petit four coloridos que a Juliana insistiu que iam ser um sucesso. Quando a gente terminou, já passava da meia-noite. Olhei para a pequena loja, agora transformada, e senti uma emoção que há muito não experimentava. Orgulho, as paredes em tom pastel, as prateleiras brancas, o balcão revestido com fórmica nova, as cortinas de algodão florido nas janelas. Tudo limpo, organizado, acolhedor. Um pedacinho do meu sonho materializado. Foi então que me dei conta. Não tinha contado nada para o Marcelo. Ele não fazia ideia de que, no dia seguinte, a esposa dele ia se tornar uma comerciante. Ao chegar em casa, encontrei ele dormindo no sofá da sala. Um copo vazio do lado, cheirando a cachaça. Tinha virado um hábito desde a partida do padre. Cobri ele com uma manta e fui para o quarto, exausta, mas ansiosa para o dia seguinte. No sábado da inauguração, amanheceu ensolarado, como se até o céu conspirasse a meu favor. Vesti meu melhor vestido, um azul claro com flor branca que minha mãe tinha costurado para mim no Natal anterior. Prendi os cabelos num coque simples, mas elegante, e coloquei um pouco do perfume que eu guardava para a ocasião especial. Marcelo ainda dormia quando eu saí.
Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Fui ajudar a Dona Zuzu com os preparativos para o aniversário da cidade. Volto de noite. Quando cheguei na confeitaria, a Juliana já estava lá, ajeitando os últimos detalhes. Tinha trazido um arranjo de flor do jardim da mãe dela para decorar o balcão. Por volta das 9 horas, seu Juvenal apareceu com uma placa de madeira lindamente entalhada. Doces da Lúcia. Instalou ela sobre a porta, se recusando a aceitar pagamento. É meu presente de inauguração, disse, com um sorriso largo que revelava 2 dentes de ouro. Às 10 em ponto, abrimos as portas. O começo foi tímido. Algumas senhoras que passavam olhavam curiosas, entravam, admiravam os doces na vitrine, compravam 1 ou 2 peças. Mas à medida que a manhã avançava, o movimento crescia. A notícia se espalhou rápido. Abriu uma confeitaria nova na rua da estação. Os doces são uma delícia. Por volta do meio-dia, a pequena loja estava cheia. Faltava lugar para sentar. A gente só tinha 3 mesinhas com 2 cadeiras cada. Juliana servia café e fatia de bolo enquanto eu atendia no balcão, embalando encomenda, recebendo elogio, sorrindo até sentir dor na bochecha. Entre os clientes, reconheci rosto familiar. A esposa do prefeito, as professoras da escola municipal, o carteiro, as senhoras da igreja, todo mundo queria experimentar os doces da novidade da cidade. Muitos perguntavam com aquela curiosidade mal disfarçada típica de cidade pequena. E o Marcelo? Sabe que você abriu esse negócio? Eu sorria e desconversava. Ele está muito ocupado com a farmácia. À tarde, quando o movimento diminuiu um pouco, me permitindo sentar pela primeira vez desde de manhã, a porta se abriu de novo. O coração saltou no peito quando vi quem entrava. Marcelo estava barbeado, vestido com o terno cinza que ele usava para a ocasião importante. Os olhos dele percorreram o ambiente, notando cada detalhe, até finalmente pousarem em mim. Não tinha raiva no olhar dele, como eu temia. Só uma perplexidade genuína, como se estivesse vendo uma estranha. Levantei e fui até ele. A loja tinha silenciado, todos os presentes atentos à cena que se desenrolava. Marcelo, comecei, a voz mais firme do que eu esperava. Bem-vindo à minha confeitaria. Ele continuou me olhando em silêncio por um momento que pareceu se estender infinitamente. Então, uma coisa inesperada aconteceu. Sorriu. Um sorriso cansado, quase melancólico. É por isso que você tem chegado em casa tão tarde, disse ele em voz baixa. Achei que... Deixou a frase morrer no ar, mas eu entendi o que não foi dito. Ele achava que eu também tinha encontrado outra pessoa assim como ele. Não, Marcelo. Apenas me encontrei. Aquela foi provavelmente a conversa mais honesta que a gente teve em todo o nosso casamento. Ali, no meio da minha confeitaria, cercados por desconhecidos que fingiam não prestar atenção, mas bebiam cada palavra. Marcelo me comprou um pudim inteiro, pagou, me desejou sucesso e saiu. Quando a porta se fechou atrás dele, senti como se um capítulo da minha vida também se encerrasse. O resto daquele dia passou como um borrão nas minhas lembranças. Lembro que a gente vendeu quase tudo, que precisei correr para casa da Dona Zuzu buscar mais doce, que fechamos as portas quase às 9 da noite, exaustas, mas radiantes. Quando finalmente voltei para casa, encontrei o Marcelo arrumando uma mala. Tô indo para a capital, anunciou, sem rodeio. Meu pai vai assumir a farmácia. Consegui um emprego num laboratório lá. Não perguntei se ele ia voltar, e ele não ofereceu essa informação. Nós 2 sabíamos que aquele era o fim. A casa é sua, disse ele enquanto fechava a mala. Era da sua mãe, afinal. Foi a primeira vez que ele reconheceu que a gente morava na casa que eu herdei, não numa propriedade dele. Um pequeno reconhecimento, mas significativo. Na manhã seguinte, Marcelo partiu no primeiro ônibus. Não teve lágrima nem da minha parte, nem da dele. Só um breve aceno de cabeça, como viajantes que se encontram brevemente numa estação e seguem para destinos diferentes. Naquela mesma tarde, voltei para a confeitaria. Tinha uma fila de clientes esperando a abertura. Olhando para eles através da vitrine, enquanto eu girava a plaquinha de fechado para aberto, senti uma alegria tranquila e profunda. A vida que eu conheci tinha acabado, mas outra, mais doce, mais autêntica, estava só começando, e o melhor de tudo, essa vida era inteiramente minha. O ano de 1963 trouxe ventos de mudança para Ribeirão do Vale. A partida do Marcelo gerou um verdadeiro alvoroço na pequena cidade. Lembro de ouvir os comentários sussurrados quando eu entrava na igreja aos domingos. Pobrezinha, abandonada pelo marido,
Dizem que ele fugiu com uma mulher da capital. Como vai se sustentar sozinha? Algumas pessoas, principalmente as senhoras mais velhas, me olhavam com pena. Outras, com uma curiosidade quase cruel. Poucas foram as que realmente estenderam a mão em solidariedade. Entre estas, destaco a Dona Zuzu, que se tornou uma espécie de mãe postiça para mim e para minha jovem funcionária Juliana, cuja determinação me inspirava diariamente. A confeitaria prosperava, para a surpresa de muitos. Comecei a receber encomendas para eventos importantes. O aniversário da filha do prefeito, o jubileu de prata do casal Mendonça, até mesmo a recepção do novo padre, que finalmente veio substituir o idoso padre interino. O novo pároco, Padre Augusto, era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso gentil. Na primeira vez que veio à confeitaria, pediu um café e uma fatia de bolo de fubá. Conversamos amenidades, até que ele, com delicadeza, tocou no assunto que toda a cidade comentava. Dona Lúcia, admiro sua coragem. Não é fácil para uma mulher seguir sozinha, especialmente nestas circunstâncias. Percebi, pelo tom de sua voz, que ele sabia. Talvez Dom Anselmo tivesse confidenciado a verdade sobre a transferência do padre Vítor. Ou talvez fosse apenas a intuição afiada de um homem acostumado a ouvir confissões. A vida nos dá limões, padre, respondi, servindo-lhe mais café. Eu apenas aprendi a fazer uma limonada bem doce. Ele riu, apreciando a metáfora. A partir daquele dia, tornou-se um cliente frequente e, mais importante, um aliado. Sua presença regular na confeitaria era como um selo de aprovação, afastando as línguas mais venenosas. Em março daquele ano, contratei minha segunda funcionária, Margarida, uma jovem viúva com um filho pequeno. O marido dela havia morrido em um acidente na fábrica de tecidos da cidade vizinha, deixando-a sem recursos. Quando a vi vendendo bordados de porta em porta com o filho no colo, ofereci-lhe emprego na hora. Mas não sei fazer doces finos como a Juliana, confessou ela, insegura. Pode aprender, respondi. E enquanto isso, pode me ajudar com as entregas e a limpeza. Para facilitar, permiti que ela trouxesse o pequeno Miguel para o trabalho. Arrumamos um cantinho nos fundos da loja com uma caminha improvisada e brinquedos. Os clientes se encantavam com o garotinho de bochechas rosadas que, ocasionalmente, aparecia sorrindo entre as mesas. À medida que os meses passavam, a confeitaria se transformava. Compramos mais mesas e cadeiras, renovamos a vitrine, instalamos uma máquina de café italiana que fazia um expresso delicioso. Novidade na região. Nas paredes, Juliana pendurou fotografias emolduradas de Paris, cidade que sonhava conhecer. Para dar um ar sofisticado, explicava ela. Mas nem tudo eram flores. Em junho, recebi a visita do fiscal da prefeitura, um homem de senho eternamente franzido chamado Seu Arlindo. Examinou cada canto da confeitaria com olhos de águia, mediu espaços com uma fita métrica, fez anotações em um bloco gasto. A senhora precisa de mais licenças, sentenciou, estendendo-me uma lista interminável de documentos. E há irregularidades na cozinha. Sabia que aquilo era mais do que simples burocracia, era a resistência de uma cidade que ainda não estava preparada para ver uma mulher separada prosperar sozinha. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha de casa, examinei a lista com desânimo. Conseguir toda aquela documentação custaria mais dinheiro do que eu tinha disponível. Além disso, as irregularidades apontadas exigiriam reformas caras. Foi quando ouvi batidas na porta. Era quase 9 da noite, horário em que raramente recebia visitas. Abri com cautela e me surpreendi ao ver o Sr. Mendonça, gerente do banco e pai de Juliana. Dona Lúcia, começou ele após os cumprimentos, soube do problema com a fiscalização. Convidei-o a entrar, ofereci café. Enquanto servia a bebida em xícaras de porcelana, que foram de minha mãe, ele foi direto ao ponto. Quero ajudá-la. O banco pode oferecer um pequeno empréstimo para as adequações necessárias. E conheço pessoas na prefeitura que podem agilizar a documentação. Fiquei atônita. Por que o gerente do banco se interessaria em ajudar meu pequeno negócio? Minha filha Juliana, explicou ele, como se lesse meus pensamentos, nunca a vi tão feliz e realizada quanto desde que começou a trabalhar com a senhora. Ela me contou como a confeitaria é importante para as mulheres da cidade, um espaço onde se sentem acolhidas, onde podem conversar livremente. Era verdade. Sem perceber, havia criado mais do que um local para vender doces.
A confeitaria tornara-se um ponto de encontro, especialmente para mulheres que, como eu, buscavam um pouco de independência em uma sociedade que ainda as limitava. Com o apoio do Sr. Mendonça consegui regularizar a situação da confeitaria em tempo recorde. As reformas na cozinha foram concluídas em 2 semanas, com a ajuda de seu Juvenal e outros artesãos locais, que ofereceram preços mais acessíveis, tocados pela minha história. Em agosto, recebemos uma notícia empolgante. O governador visitaria Ribeirão do Vale na comemoração dos 50 anos da emancipação da cidade. E a prefeitura havia encomendado os doces para a recepção a Doces da Lúcia. É nossa chance de mostrar nosso trabalho para gente importante, comentou Juliana, vibrando de entusiasmo. Nos dias que antecederam o evento, a confeitaria virou um formigueiro. Trabalhávamos de madrugada a madrugada, preparando centenas de docinhos petit four e um bolo monumental em formato do brasão da cidade. Ideia de Juliana, que quase me fez desistir, mas que resultou em uma obra-prima. No dia da visita, o salão paroquial foi decorado com flores e fitas, nas cores da bandeira nacional. Nossa mesa de doces, posicionada estrategicamente no centro, arrancava suspiros dos convidados. O próprio governador veio me cumprimentar, saboreando um quindim com expressão de deleite. "A senhora tem mãos abençoadas", elogiou ele, lambendo discretamente os dedos. Aquele evento marcou a consagração da confeitaria na cidade. Já não era apenas o negócio da mulher separada, mas um motivo de orgulho para Ribeirão do Vale. Os mesmos que antes torciam o nariz, agora se gabavam para visitantes. "Conhece a Doces da Lúcia? É famosa até na capital." Outubro trouxe uma surpresa inesperada. Uma carta, postada do extremo norte do país, endereçada a mim. Reconheci imediatamente a caligrafia elegante. Padre Vitor. Abri com mãos trêmulas, incerta sobre o que esperar. A carta era longa, escrita em papel fino, que mostrava sinais de ter viajado muito. "Querida Lúcia", começava ele, "escrevo-lhe após longa reflexão. Os últimos meses em missão nesta região remota me deram perspectiva sobre meus erros e falhas. Sei do sofrimento que causei a você, uma mulher inocente, em meio à minha fraqueza humana." Continuava por várias páginas uma confissão sincera sobre seu relacionamento com Marcelo, o medo constante de ser descoberto, a vergonha que sentia perante Deus e a congregação. Admitia suspeitar que eu havia descoberto a verdade e, de alguma forma, orquestrado sua transferência. "Não busco perdão, pois sei que certas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Busco apenas que saiba que o homem que lhe causou dor não é mais o mesmo. Encontrei aqui, entre os mais humildes, uma redenção que não merecia. Rezo por sua felicidade todos os dias." Concluía mencionando que havia recebido notícias sobre minha confeitaria através de um antigo paroquiano que viajara ao norte. Expressava genuína alegria pelo meu sucesso. Aquela carta provocou em mim sentimentos contraditórios. Parte de mim ainda guardava mágoa e ressentimento. A outra parte sentia um alívio inesperado, como se um nó que estava preso em meu peito finalmente se desfizesse. Guardei a carta em uma caixinha de madeira entalhada, presente de seu Juvenal, onde mantinha minhas pequenas relíquias. A aliança de casamento que já não usava, uma foto de minha mãe, o primeiro lucro da confeitaria, uma nota de cruzeiro emoldurada. Não respondi imediatamente. Precisava processar aquelas palavras, encontrar em mim mesma a disposição para encerrar aquele capítulo com dignidade. No final de 1963, a confeitaria ia tão bem que precisei contratar mais uma funcionária. Maria José, uma jovem de apenas 16 anos, filha de lavradores, veio recomendada pela professora da escola municipal. "Tem talento para desenho", explicou a professora. "Poderia decorar os bolos." De fato, as mãos pequenas e ágeis de Maria José transformavam glacê em obras de arte. Rosas tão perfeitas que pareciam reais, paisagens em miniatura, retratos fiéis de aniversariantes. Logo, seus bolos decorados tornaram-se sensação, encomendados com semanas de antecedência. Para o Natal daquele ano, decidimos fazer algo especial. Anunciamos que a confeitaria serviria uma ceia completa para quem não pudesse celebrar em família. A ideia surgiu quando soube que Margarida e o pequeno Miguel passariam a data sozinhos. "Ninguém deveria estar só no Natal", declarei. E comecei a planejar. A notícia se espalhou e, para minha surpresa, muitas pessoas se ofereceram para ajudar. O açougueiro doou um peru. O padeiro forneceu pães frescos.
As senhoras da igreja trouxeram travessas de acompanhamentos caseiros. O padre Augusto veio pessoalmente abençoar a mesa. Naquela noite de 24 de dezembro, a confeitaria, decorada com luzes coloridas e um pinheirinho no canto, acolheu cerca de 30 pessoas. Idosos sem família, jovens que trabalhavam longe de casa, algumas mães solteiras com seus filhos. Entre risos e histórias compartilhadas, olhei ao redor e senti uma plenitude que jamais havia experimentado. Foi então que tomei uma decisão. Na manhã seguinte, sentei-me à escrivaninha que havia comprado para o pequeno escritório nos fundos da confeitaria e escrevi 2 cartas. A primeira, endereçada ao padre Vítor, era breve, mas sincera. Agradecia sua honestidade, informava sobre os desenvolvimentos em minha vida e concluía dizendo que havia encontrado paz e esperava que ele também. Junto à carta, enviei uma pequena caixa com amostras dos doces mais famosos da confeitaria. A segunda carta foi enviada para um endereço em São Paulo, que obtive discretamente com o pai de Marcelo. Nela, contava sobre a confeitaria, sem ressentimentos ou acusações. Era uma forma de dizer: estou bem, segui em frente, e espero que você também esteja encontrando o seu caminho. O ano de 1964 começou com planos ambiciosos. O sucesso da confeitaria me permitiu economizar o suficiente para realizar um sonho, transformar o andar superior do prédio, até então usado apenas como depósito, em um pequeno apartamento para mim. Durante anos, continuei morando na casa que herdei de minha mãe, a mesma onde vivi com Marcelo. Embora confortável, aquele espaço ainda guardava memórias que preferia deixar para trás. Além disso, morar sobre a confeitaria me permitiria estar sempre por perto, eliminando o trajeto diário entre casa e trabalho. A reforma durou 3 meses. Seu Juvenal, que agora considerava quase um pai, supervisionou pessoalmente cada detalhe. Transformamos o amplo espaço em um apartamento aconchegante. Sala de estar com grandes janelas voltadas para a praça, um quarto espaçoso, banheiro com a novidade de um chuveiro elétrico e uma cozinha pequena, mas funcional. Decorei cada cômodo com carinho. Cortinas floridas que combinavam com a colcha da cama, um tapete azul turquesa na sala, extravagância que me permitia após um pedido particularmente lucrativo para o casamento da filha do fazendeiro mais rico da região. E nas paredes, aquarelas pintadas por Maria José, que revelava talentos artísticos além da confeitaria. Em junho, quando finalmente me mudei, organizei uma pequena celebração para as funcionárias e amigos próximos. Dona Zuzu, emocionada, trouxe uma imagem de Nossa Senhora para abençoar o lar. Juliana chegou com um toca-discos portátil para alegrar suas noites. Padre Augusto presenteou-me com um crucifixo de madeira entalhada, que instalei sobre a porta de entrada. Naquela noite, deitada na cama nova, ouvindo os sons noturnos da praça através da janela entreaberta, refleti sobre o caminho percorrido. Em menos de 2 anos, havia transformado a dor da traição e abandono em uma vida nova, construída por minhas próprias mãos. Não estava rica, mas era independente. Não tinha um marido, mas estava rodeada de amizades verdadeiras. Não tinha filhos biológicos, mas de certa forma havia adotado cada uma daquelas jovens que trabalhavam comigo, orientando-as, apoiando seus sonhos. Algumas semanas depois da mudança, recebi um envelope grosso no correio. Dentro, encontrei um maço de fotografias e um bilhete curto. Achei que gostaria de ver como estamos expandindo a missão. Obrigado pelos doces. Trouxeram alegria a muitas crianças aqui. Era assinado pelo padre Vítor. As fotografias mostravam uma pequena capela de madeira, um grupo de crianças indígenas sorridentes, paisagens deslumbrantes de florestas e rios. Em uma delas, reconheci o padre, agora com barba grisalha e pele queimada de sol, cercado por moradores locais. Seu semblante transmitia uma serenidade que nunca vi durante seu tempo em Ribeirão do Vale. Guardei as fotos na mesma caixinha, onde mantinha a carta anterior. Não respondi desta vez, mas tampouco descartei as imagens. Faziam parte da história que me trouxe até aqui. Uma história de dor, mas também de redenção. Em setembro, a confeitaria completou 2 anos com uma grande festa. Fechamos a rua em frente com autorização especial da prefeitura, montamos mesas ao ar livre e oferecemos degustação gratuita de nossos produtos mais populares. Convidamos um sanfoneiro local para animar a celebração. Foi durante essa festa que percebi o verdadeiro impacto da Doces da Lúcia na comunidade.
Não era apenas um comércio bem-sucedido, havia se tornado um símbolo de possibilidades para as mulheres da cidade. Várias vieram me confidenciar como se inspiraram em minha trajetória para buscar sua própria independência. Uma abriu um ateliê de costura, outra começou a dar aulas particulares, uma terceira vendia produtos de beleza de porta em porta. A senhora mostrou que podemos recomeçar. Disse-me uma jovem cujo nome não recordo que um fim pode ser apenas um novo começo. Aquela frase ficou comigo, ecoando em meus pensamentos nos dias que se seguiram. Um fim que é um novo começo. Não era exatamente o que havia acontecido comigo? E foi assim, meus queridos, que a dor se transformou em doçura. A traição que poderia ter me destruído tornou-se o catalisador para uma vida mais autêntica e plena. A vingança que planejei acabou sendo muito mais poderosa do que jamais imaginei. Não apenas afastei aqueles que me feriram, mas floresci em meio aos espinhos, provando a mim mesma e a toda a cidade que uma mulher determinada pode superar qualquer adversidade. O ano de 1965 chegou trazendo novas perspectivas para Doces da Lúcia. O pequeno estabelecimento já não comportava o movimento crescente. Nos fins de semana, formavam-se filas na calçada e frequentemente precisávamos recusar encomendas por falta de capacidade de produção. Em uma manhã de março, enquanto preparávamos a massa de 100 quindins para o batizado do neto do prefeito, Juliana, que agora era praticamente minha sócia, embora não oficialmente, sugeriu o que eu vinha pensando há meses. Dona Lúcia, precisamos expandir. Ela tinha razão. Sentamos após o expediente com xícaras de café e pedaços de papel onde rabiscamos números, possibilidades, sonhos. A loja vizinha, uma antiga barbearia, estava fechada há quase um ano desde que o proprietário se mudara para a capital. Se conseguíssemos adquiri-la, poderíamos derrubar a parede divisória e dobrar nosso espaço. O senhor Mendonça, pai de Juliana, e ainda nosso maior apoiador no banco, ajudou-nos a estruturar um plano financeiro. O empréstimo seria ousado, mas calculamos que, com o ritmo de crescimento que mantínhamos, conseguiríamos quitá-lo em 3 anos. Abril e maio foram meses de obras, poeira e expectativa. Contratamos mais 2 funcionárias para dar conta do movimento enquanto a reforma acontecia. A nova Doces da Lúcia reabriu em junho, com um espaço amplo e elegante. Mesas de madeira maciça, cadeiras estofadas em veludo azul turquesa, uma vitrine refrigerada 3 vezes maior que a anterior, e o mais importante, uma cozinha industrial onde podíamos preparar várias receitas simultaneamente. A inauguração do espaço renovado foi um acontecimento na cidade. O padre Augusto veio abençoar o local, o prefeito cortou a fita simbólica e as rádios locais noticiaram o evento. De repente, a mesma Lúcia que anos atrás tremia de medo diante da descoberta da traição, era celebrada como exemplo de empreendedorismo. As jovens da cidade me procuravam para pedir conselhos sobre como abrir seus próprios negócios. Algumas famílias tradicionais torciam o nariz, claro. Uma mulher separada com tanto destaque, onde esse mundo vai parar? Ouvia-se nos cochichos após a missa de domingo, mas esses comentários já não me afetavam como antes. Em setembro daquele ano, recebi uma carta que me deixou com o coração acelerado. O remetente era Marcelo. Levei a carta para casa sem abri-la. Coloquei-a sobre a mesa da cozinha e fiquei olhando para aquele envelope por horas, como se fosse uma bomba prestes a explodir. O que ele poderia querer depois de tanto tempo? Seria alguma tentativa de reconciliação agora que eu havia prosperado? Quando finalmente criei coragem para abrir, encontrei 3 páginas escritas na caligrafia que eu conhecia tão bem. Marcelo começava pedindo perdão pela forma como nosso casamento terminou. Admitia ter sido covarde, egoísta. Contava que na capital, após meses de depressão profunda, havia buscado a ajuda de um psiquiatra, algo bastante incomum para a época, especialmente para um homem. Compreendi com o tempo que nunca fui verdadeiramente honesto comigo mesmo, escrevia a ele. A relação com Vitor foi apenas um sintoma de uma vida inteira fingindo ser quem não sou. Prosseguia contando que agora trabalhava em um grande laboratório farmacêutico, havia feito novos amigos, encontrado uma comunidade onde podia ser autêntico. Não mencionava nenhum novo relacionamento, mas entre as linhas era possível perceber que havia encontrado alguma forma de felicidade. A parte que mais me tocou foi o final da carta. Soube do sucesso de sua confeitaria através de meu pai. Sinto orgulho de você, Lúcia. Sempre teve uma força que eu, em minha fraqueza, não soube valorizar. Não busco perdão.
Apenas queria que soubesse que torço por sua felicidade. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei na mesma caixinha onde mantinha as correspondências do Padre Vítor. Passado e presente, dor e cura, tudo conectado em uma trama que só fazia sentido olhando para trás. Não respondi imediatamente. Precisava processar aquelas palavras, entender o que realmente sentia. O ressentimento que um dia alimentei havia se dissipado há muito tempo, substituído por uma compreensão mais profunda da complexidade humana. Tanto Marcelo quanto o padre eram vítimas de uma sociedade que não lhes permitia ser quem realmente eram. 2 semanas depois, enviei uma resposta breve, mas gentil. Agradeci sua honestidade, contei um pouco mais sobre a confeitaria e concluí dizendo que esperava que encontrasse a paz que ambos merecíamos. Anexei à carta uma pequena caixa com alguns dos nossos doces mais famosos, uma oferta de paz adoçada. O final de 1965 trouxe uma surpresa que mudaria novamente o rumo da Doces da Lúcia. Uma repórter da revista feminina mais popular do país visitou Ribeirão do Vale, a caminho de uma reportagem sobre cachoeiras na região. Parou na confeitaria para um café, ficou encantada com os doces e principalmente com minha história. As leitoras vão se inspirar com sua trajetória, disse ela, enquanto saboreava um quindim. Uma mulher que transformou a dor em doçura e o abandono em independência. 1 mês depois, lá estava eu, aos 25 anos, ocupando 2 páginas da revista com fotografias coloridas da confeitaria e uma entrevista onde contava a versão suavizada da minha história, omitindo, claro, os detalhes mais escandalosos sobre a verdadeira natureza da traição. O impacto daquela reportagem foi imediato. Turistas começaram a desviar de seu caminho para conhecer a famosa Doces da Lúcia. Recebíamos visitantes de cidades vizinhas, da capital, até mesmo de outros estados. Alguns vinham atraídos pelos doces, outros pela curiosidade de conhecer a mulher da reportagem. No início de 1966, tomei uma decisão ousada. Abriríamos uma filial na capital. Juliana, que já era praticamente uma sócia informal, assumiria a gerência da nova loja, enquanto eu permaneceria em Ribeirão do Vale. Aos 26 anos, ela estava mais do que preparada para esse desafio. Ela tinha aprendido cada aspecto do negócio e desenvolvido receitas próprias que se tornaram hits de vendas. Tem certeza que consegue sozinha? Perguntei, preocupada como uma mãe que vê a filha sair de casa pela primeira vez. A senhora me ensinou tudo o que sei, respondeu ela, com os olhos brilhando de determinação. Chegou a hora de voar com minhas próprias asas. A abertura da filial na capital foi planejada meticulosamente. Encontramos um ponto comercial em uma rua movimentada, próxima ao grande teatro municipal. O aluguel era caro, mas a localização compensava. Contratamos funcionárias locais, mas enviamos 2 de nossas melhores confeiteiras de Ribeirão do Vale para treinar a nova equipe, assegurando que a qualidade seria a mesma. Setembro de 1966 marcou a inauguração da Doces da Lúcia Capital. O sucesso foi instantâneo, a fila dobrava o quarteirão. A reportagem na revista havia criado uma expectativa enorme e nossos doces não decepcionaram. No primeiro mês, tivemos que ampliar o horário de funcionamento e contratar mais pessoal para dar conta da demanda. Viajava para a capital quinzenalmente para acompanhar o andamento da filial. Nas primeiras visitas, hospedava-me em uma pequena pensão. Depois, quando os lucros permitiram, adquiri um apartamento modesto a poucas quadras da confeitaria. Era meu primeiro imóvel comprado com o fruto do meu trabalho, uma conquista que me enchia de orgulho. Foi durante uma dessas viagens à capital, em janeiro de 1967, que recebi uma notícia inesperada. Estava tomando café da manhã na confeitaria quando Juliana chegou com um jornal na mão, o rosto pálido. Dona Lúcia, veja isso. Na página de obituários, um pequeno texto anunciava o falecimento do Padre Vítor. Segundo a notícia, ele havia contraído malária durante uma missão em uma aldeia remota. Sem acesso a tratamento adequado, não resistiu à doença. Senti um aperto no peito. Apesar de tudo, não desejava mal a ele. As cartas que trocamos nos últimos anos haviam cicatrizado antigas feridas, transformando o ressentimento em uma espécie de compreensão mútua. Naquela mesma tarde fui à catedral da capital e acendi uma vela em sua memória. Enquanto observava a pequena chama tremeluzir, refleti sobre os caminhos tortuosos que a vida nos leva. Quem diria que eu, a mulher que um dia planejou vingança contra aquele homem, estaria agora orando por sua alma?
O ano de 1967 foi de consolidação e novas conquistas. A filial da capital prosperava sob a gestão competente de Juliana. Em Ribeirão do Vale, Margarida assumiu maior responsabilidade na loja original, permitindo-me dividir meu tempo entre as duas unidades. Em agosto, recebi um convite que jamais imaginaria: dar uma palestra sobre empreendedorismo feminino em uma universidade da capital. Eu, que mal completara o equivalente ao ginásio, falando para estudantes universitários. A ideia me aterrorizava e fascinava em igual medida. Preparei-me durante semanas. Margarida e Maria José me ajudaram a organizar meus pensamentos, a estruturar minha fala. No dia marcado, vesti meu melhor conjunto. Um tailleur azul marinho que havia encomendado especialmente para a ocasião. E entrei tremendo no auditório lotado. Não sou uma acadêmica. Comecei, a voz vacilante. Sou apenas uma mulher que aprendeu que o sabor mais doce da vida vem depois dos momentos mais amargos. À medida que relatava minha trajetória, novamente em versão adaptada para ouvidos públicos, ganhei confiança. Falei sobre os desafios de ser uma mulher empreendedora em um tempo onde isso ainda era visto com desconfiança. Sobre como transformei a necessidade em oportunidade. Sobre a importância de construir redes de apoio entre mulheres. Ao final, para minha surpresa, recebi uma ovação de pé. Jovens estudantes, principalmente mulheres, vieram me abraçar, pedir conselhos, contar suas próprias aspirações. Saí dali com a sensação de que, de alguma forma, minha história poderia servir de inspiração para outras que enfrentavam seus próprios desafios. A década de 1960 encerrou-se com a Doces da Lúcia, consolidada como uma marca respeitada. Tínhamos agora 3 lojas. A original em Ribeirão do Vale, a filial na capital e uma terceira em uma cidade litorânea, aberta em 1969 para atender os turistas durante a temporada de verão. Os anos 1970 trouxeram novos desafios e oportunidades. A modernização do país alcançava até mesmo cidades pequenas, como Ribeirão do Vale. Novas técnicas de confeitaria, equipamentos mais modernos, tendências gastronômicas. Era preciso acompanhar todas essas mudanças, sem perder a essência que tornara nossa marca especial. Em 1972, tomei uma decisão importante. Transformei a Doces da Lúcia em uma sociedade limitada, oficializando Juliana, Margarida e Maria José como sócias minoritárias. Elas haviam crescido comigo, contribuído imensamente para o sucesso do negócio. Era justo que também colhessem os frutos. Quanto a Marcelo, mantivemos um contato esporádico ao longo dos anos. Cartões de Natal, notícias ocasionais. Em 1975, recebi o convite para seu casamento, com uma médica que conhecera no laboratório onde trabalhava. Não pude comparecer, mas enviei um bolo especialmente preparado por mim, com votos sinceros de felicidade. No final daquela década, aos 39 anos, olhei para trás e vi o quanto havia conquistado. Uma rede de confeitarias próspera, reconhecimento profissional, independência financeira. Mas faltava algo. A casa, ou melhor, o apartamento sobre a confeitaria, ainda parecia vazio às vezes. Foi então que tomei outra decisão transformadora. Adotei Miguel, o filho de Margarida, que agora estava com 16 anos. A mãe biológica, minha querida funcionária e agora sócia, havia falecido em um trágico acidente de ônibus quando o menino tinha 12 anos. Desde então, ele vivia praticamente sob minha tutela, embora sem oficialização. No dia em que assinamos os papéis da adoção, Miguel, já um rapaz alto e de olhar profundo, me abraçou longamente e sussurrou: "Você sempre foi minha mãe, desde que me lembro." E assim, minha família finalmente estava completa. Não da forma convencional que sonhei quando jovem, mas de um modo muito mais rico e significativo, construída com escolhas, afeto e respeito mútuo. Os anos seguintes trouxeram mais expansão para os negócios, mais reconhecimento. Miguel formou-se em administração e assumiu gradualmente a gestão financeira da rede de confeitarias, modernizando processos, implementando controles mais eficientes. Em 1985, aos 45 anos, recebi uma das maiores honrarias da minha carreira, o título de cidadã emérita de Ribeirão do Vale. Na cerimônia de entrega, o prefeito, ironicamente filho daquele mesmo fiscal que tentara criar dificuldades no início da confeitaria,
Destacou minha contribuição para a economia local e para a mudança de mentalidade sobre o papel da mulher na sociedade. Olhando para a plateia, vi rostos que acompanharam toda a minha trajetória. Dona Zuzu, já bastante idosa, mas ainda lúcida, que me ensinou as primeiras receitas. Seu Juvenal, com seus cabelos totalmente brancos, que construiu prateleiras e mesas quando eu mal podia pagar. O Sr. Mendonça, que acreditou em meu potencial quando poucos o faziam. E claro, minhas sócias e amigas, Juliana, Margarida e Maria José, mulheres fortes que cresceram comigo e ajudaram a construir aquele sonho. Pensei também nos ausentes. Minha mãe, que sem saber me preparou para a vida com sua força silenciosa. O Padre Vítor, cuja traição involuntariamente mudou o rumo da minha existência. E Marcelo, que em sua própria jornada de autodescoberta acabou libertando-me para encontrar meu verdadeiro caminho. Hoje, aos 85 anos, sentada nesta cadeira de balanço de onde gravo estes vídeos para vocês, olho para trás com serenidade. A Rede Doces da Lúcia tem agora 15 lojas espalhadas pelo país, administradas por Miguel e seus filhos, meus netos de coração. Ainda crio novas receitas ocasionalmente, quando a inspiração surge, mas deixei a gestão diária há muito tempo. A vida me ensinou que a vingança mais doce não está em destruir quem nos feriu, mas em construir algo belo a partir da dor. Aquela jovem de 22 anos, devastada pela traição, jamais imaginaria que essa seria sua história. Que a humilhação se transformaria em força, o abandono em independência, as lágrimas em doçura. Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês, meus queridos, é esta. Não permita que as circunstâncias difíceis definam quem você é. Use-as como degraus para se tornar quem você pode ser. A vida raramente segue o roteiro que planejamos, mas muitas vezes os desvios nos levam a destinos muito mais maravilhosos do que sonhávamos. E lembrem-se sempre, o sabor mais doce da vida vem depois dos momentos mais amargos. Foi assim comigo, pode ser assim com você também. Meus sinceros agradecimentos por me acompanharem nesta jornada de memórias. Cada comentário, cada mensagem carinhosa, cada história que vocês compartilharam comigo nesses vídeos aqueceu meu coração de vovó. Continuem acompanhando o canal, pois ainda tenho muitas histórias para contar. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar com quem possa se inspirar nesta história de superação. Um abraço carinhoso da vovó Lúcia para cada um de vocês, onde quer que estejam assistindo.